Estes são os Goshos de Nichiren Daishonin. Aproveite para aprender sobre como alcançar a sabedoria suprema através das cartas escritas de próprio punho do Buda Nichiren Daishonin. Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os próximos vídeos. Eles te ensinarão muito como superar os obstáculos e vencer na vida. O Daimoku do Sutra de Lótus. Nichiren Daishonin escreveu o Daimoku do Sutra de Lótus em 1266, quando tinha 45 anos de idade. Nessa ocasião, ele encontrava-se no templo Seityoji, em Awa, o exato local onde há 13 anos, em 1253, havia recitado pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo e declarado o estabelecimento de seu ensino. A identidade da recebedora desse Gosho não está evidente. Em seu comentário, Nichikan Shonin, o 26º sumo prelado do Taisekeji, o templo principal da Nichiren Shoshu, sugere que possa ter sido uma mulher idosa que vivia em Amatsu, na província de Awa. A porção final do Gosho dá a entender que, embora tivesse tornado-se seguidora de Nichiren Daishonin, ainda restava nela algum apego com relação aos ensinos da Nembutsu. Nichiren Daishonin enfatiza nessa parte que o Sutra de Lótus capacita as mulheres a atingirem o estado de Buda, enquanto que os Sutras da Terra Pura não o fazem, e frisa a importância de se recitar somente o Nam-myoho Renge-kyo. Ainda existem fragmentos dessa escritura original. No outono de 1246, o ano que seguiu o perdão de sua sentença de banimento a Izu, Nichiren Daishonin voltou à sua terra natal na província de Awa, instigado pela notícia de que a sua mãe estava seriamente doente. No entanto, Tojo Kagenobu, administrador daquele distrito e um inveterado seguidor da seita Nembutsu, ainda estava enraivecido pela primeira proclamação de Daishonin de seu ensino 11 anos antes e não tinha nenhuma intenção de permitir que permanecesse lá tranquilamente. A primeira preocupação de Daishonin foi visitar a sua mãe, que recuperou-se rapidamente como resultado de suas orações. Kudo Yoshitaka e outros discípulos dessa área também estavam ansiosos para ver Daishonin e solicitou com insistência que visitassem as terras de Yoshitaka. Nichiren Daishonin partiu em 11 de novembro de 1264, acompanhado por mensageiros enviados para guiá-lo. No crepúsculo, o grupo chegou a um lugar chamado Komatsubara, onde foram emboscados por Tojo Kagenobu e seus homens. Kudo Yoshitaka e um outro discípulo, Kyonimbo, foram mortos no conflito, e Nichiren Daishonin recebeu um corte de espada em sua testa e teve a sua mão esquerda fraturada. Sob grande risco, Nichiren Daishonin permaneceu em Awa de 1264 a 1267, propagando seu ensino entre o povo. Seus esforços obtiveram muitas conversões, e os primórdios de um movimento religioso estavam tomando vulto. Na província de Kazusa, ao norte de Awa, todos do clã de Sakuma Ryogo tornaram-se seus seguidores. Jakunichibo Niki, o recebedor de carta a Jakunichibo, que posteriormente construiu o templo Tanjoji em Kominato para celebrar o local de nascimento de Daishonin, pertencia a esse clã. Em 1266, Nichiren Daishonin reteve-se durante um certo tempo no templo Seityoji, onde escreveu o presente Gosho.
Ele também escreveu vários tratados doutrinais, provavelmente em benefício dos sacerdotes Joquem-bo e Gijo-bo, que haviam sido os seus sêniores quando ele estudou em Seichoji, ainda criança. Esse Gosho, escrito em forma de 4 perguntas e respostas, pode, a grosso modo, ser dividido em 2 partes. A primeira discute o benefício de se recitar o Nam-myoho Renge-kyo, o Daimoku do Sutra de Lótus, mesmo sem se entender o seu significado. Salienta ainda que a fé, não o conhecimento, é a base para se atingir o estado de Buda. Também explica que recitar o Nam-myoho Renge-kyo é a prática essencial do Sutra de Lótus. A segunda seção esclarece os grandes benefícios e virtudes contidas nos 5 caracteres do Myoho Renge-kyo, a lei mística, que é a essência do Sutra de Lótus. Nichiren Daishonin explana que o caráter Myo, místico, tem 3 interpretações: abrir, ser completamente dotado e reanimar. Finalmente, ele declara que o Sutra de Lótus habilita todas as mulheres a atingirem o estado de Buda, algo frequentemente negado nos ensinos provisórios, e recomenda à recebedora da carta a abandonar seu apego a Nembutsu. Nichikan Shonin interpreta o título deste Gosho tanto em termos de seu significado literal como essencial. Em seu sentido literal, ele diz: o Daimoku do Sutra de Lótus representa os 5 caracteres do Myoho Renge-kyo, que compreendem o título do Sutra. Contudo, com relação a seu significado essencial, interpretado a partir da iluminação de Nichiren Daishonin, pode-se afirmar que indique as 3 grandes leis secretas, isso é, Sutra de Lótus denota o Gohonzon, o objeto de adoração do verdadeiro budismo, e Daimoku significa Nam-myoho Renge-kyo, a invocação do verdadeiro budismo. Juntos, pressupõem o local onde a pessoa recita o Daimoku ao objeto de adoração, ou seja, o supremo santuário do verdadeiro budismo. O Daimoku do Sutra de Lótus. Diamantes são tão duros que quase nenhuma substância os cortam. Entretanto, podem ser cortados por um chifre de carneiro ou o casco de uma tartaruga. Os limbos da árvore Neagroda são tão sólidos a ponto dos maiores pássaros poderem empoleirar-se neles sem quebrá-los. Contudo, são vulneráveis ao Shoryochyo, que é tão pequeno que poderia construir seu ninho nos cílios de um mosquito. Nesse exemplo, o nosso mau karma é análogo ao diamante ou à árvore Neagroda, e o Daimoku do Sutra de Lótus ao chifre do carneiro ou ao Shoryochyo. O âmbar puxa a poeira e a magnetita atrai partículas de ferro. O nosso mau karma é como a poeira ou o ferro, e o Daimoku do Sutra de Lótus é como o âmbar ou a magnetita. Se considerarmos essas analogias, podemos perceber por que devemos recitar sempre Nam-myoho Renge-kyo. Dentro do simples caractere Myo estão contidos todos os sutras do universo inteiro. É como a joia da concessão dos desejos que contém dentro de si todas as espécies de tesouro, ou a vastidão do espaço que abarca todos os fenômenos. E pelo fato de esse simples caractere Myo, de Myoho Renge-kyo, ser a realização suprema da vida de ensinamentos do Buda, os outros 4 caracteres Myoho Renge-kyo, do mesmo modo, superam todas as 80.000 doutrinas que o Buda ensinou. Passando agora ao caractere Myo, que significa místico ou maravilhoso, o Sutra de Lótus afirma: este sutra abre a porta do ensino expediente e revela o verdadeiro aspecto da realidade. O grande mestre Shangan comenta o seguinte sobre isto: Myo significa
revelar as profundezas do depósito secreto. E o grande mestre Miaolo diz a respeito: revelar indica abrir. Consequentemente, o caractere Myo significa abrir. Se há um depósito cheio de tesouros, mas nenhuma chave, então este não poderá ser aberto. E, se o mesmo não puder ser aberto, os tesouros em seu interior não podem ser vistos. O Buda pregou o Sutra Kegon, mas ele não forneceu o tipo de explanação que seria uma chave para abrir este sutra. Do mesmo modo, nos 40 anos seguintes, ele pregou outros sutras, tais como os sutras Agon, Rodo, Hanya e Kamuryoju, mas não revelou o significado destes. A porta dos mesmos permaneceu fechada, e, portanto, ninguém pôde entendê-los. Embora as pessoas pensassem compreendê-los, na realidade possuíam apenas uma visão distorcida. Porém, então, o Buda expôs o Sutra de Lótus e, desta maneira, abriu os depósitos dos sutras. E, pela primeira vez em mais de 40 anos, todas as pessoas dos 9 mundos puderam ver os tesouros que encontravam-se em seu interior. Fazendo uma analogia, embora haja pessoas e animais, plantas e árvores na terra, sem a luz do sol ou da lua, mesmo aqueles que têm olhos não podem decifrar suas formas e cores. Somente quando o sol ou a lua surge, pode-se discernir pela primeira vez como realmente são. Os sutras que precederam o Sutra de Lótus estavam encobertos pela escuridão de uma longa noite, e os ensinos essencial e teórico do Sutra de Lótus foram como o sol e a lua. Entre os bodhisattvas com seus 2 olhos e os homens estrábicos dos 2 veículos, os mortais comuns com os seus olhos cegos, aqueles de fé incorrigível, que eram cegos desde o nascimento, não havia ninguém que pudesse decifrar a verdadeira cor ou forma das coisas por intermédio dos sutras anteriores. Porém, quando surgiu os bodhisattvas com seus 2 bons olhos, ganharam primeiramente a iluminação, sendo seguidos pelos homens estrábicos dos 2 veículos. Em prosseguimento, os olhos cegos dos mortais comuns foram abertos, e então até as pessoas de fé incorrigível, que eram cegas desde o nascimento, puderam estabelecer uma relação com o Sutra de Lótus, que assegurou-lhes que os seus olhos um dia se abririam. Tudo isto deveu-se inteiramente à virtude do simples caractere Myo.